Olá, tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos que o próprio Dr. Ian Stevenson afirma que o seu trabalho apenas sugere que exista reencarnação, mas não prova nada. É ele quem diz isso. Vimos também que não há como querer aproximar o conceito de psicóforo, conceito esse criado por ele, Stevenson. Não há como querer aproximar esse conceito ao conceito de perispírito ou corpo astral dos espíritas. Ian Stevenson cogitou um veículo para a manutenção das memórias do corpo físico, das memórias cognitivas e comportamentais. Se alguém desencarna e vai reencarnar novamente, as memórias referentes à sua vida terrena devem ser arquivadas em algum veículo. Ele batiza, então, esse veículo de psicofórico, em português seria chamado de psicóforo, e que, traduzido do grego, significa veículo da mente. Quando Stevenson precisou conceber o conceito de psicóforo para responder à pergunta o que exatamente reencarna, onde é que ele se baseou? Ele se baseou na tela de Schrödinger. Ele diz assim: este psicofore corresponde à tela de Schrödinger sobre a qual se reúnem experiências. Ele está se referindo ao físico austríaco Erwin Schrödinger, famoso por suas contribuições à mecânica quântica, especialmente a equação de Schrödinger, pela qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 1933. No livro O que é a Vida, publicado pela primeira vez em 1946, Schrödinger defende a natureza não plural da consciência. Veja só, assim como eu, Schrödinger acreditava que existe apenas uma coisa e o que parece ser uma pluralidade é apenas uma série de aspectos diferentes dessa mesma coisa, produzidos por um engano. Ele coloca entre parênteses o termo indiano Maya. A mesma ilusão é produzida em uma galeria de espelhos e, do mesmo modo, Gauri Shankar e o Monte Everest acabam por ter o mesmo cume, visto de vales diferentes. Há, é claro, bem elaboradas histórias de fantasmas fixadas em nossas mentes que nos impedem de aceitar algo tão simples. Que beleza! Mas eu já estou entusiasmado aqui me gabando de que Schrödinger pensava de modo semelhante a mim, e não é esse o propósito desse vídeo. Então nós vamos voltar, com menos entusiasmo, à frase de Stevenson em que ele faz referência a Schrödinger. Este psicofore corresponde à tela de Schrödinger sobre a qual se reúnem experiências. Vamos buscar no livro citado de Schrödinger, O que é a Vida, a ideia a que Stevenson se refere. Diz assim: cada um de nós tem a indiscutível impressão de que a soma total de suas experiências e reminiscências forma uma unidade muito distinta da de qualquer outra pessoa. A pessoa se refere a si própria como eu. O que é esse eu? Se analisar de perto, verá, penso, que ele é pouco mais que uma coleção de dados singulares, experiências e memórias, nomeadamente a tela sobre a qual eles são coletados. E verá, numa introspecção mais cuidadosa, que o que você realmente quer dizer por eu é essa base sobre a qual eles são coletados. O eu, para Schrödinger, é a tela a qual ele se refere. Schrödinger avisa numa nota que o ponto de vista defendido por ele, veja só, Schrödinger avisa numa nota que o ponto de vista defendido por ele é comparável ao ponto de vista, ou é comparável àquilo que Aldous Huxley chamou de A Filosofia Perene, que também é um ótimo livro, embora não goste muito do estilo coletânea. Como você vê, tanto Stevenson quanto Schrödinger sofreram grande influência de Aldous Huxley. Stevenson começou a fazer experimentos em si mesmo, como eu disse no vídeo anterior,
a partir do uso do LSD e da mescalina. E Schrödinger compara a sua filosofia ou a sua concepção de vida às ideias de Huxley. Você pode ver que a concepção da vida e do mundo de Stevenson em nada se aproxima da visão espírita. Na verdade, a visão de Stevenson era muito próxima da minha visão atual. Eu vou ler um trecho de uma palestra concedida por ele, Stevenson, na Universidade do Sudoeste da Louisiana, no ano de 1989. Essa palestra está disponível em inglês na internet. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele diz assim: existem outros meios de obter conhecimento além do método científico. Arte, música, poesia e outros tipos de literatura nos dão conhecimento. Posso também acreditar que, nas experiências místicas, podemos ter acesso direto a verdades importantes, ou mais especificamente, a verdade mais importante de todas, que é a de que nós mesmos fazemos parte de um grande todo. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Tanto Stevenson quanto Schrödinger, em quem Stevenson se baseou, quanto Huxley, em quem os dois se basearam, defendem uma visão da vida que poderia ser considerada como panteísta, assim como muitos me classificam como panteísta, embora eu não concorde com esses rótulos. Stevenson muito provavelmente não conhecia o Espiritismo, ou se conhecia, foi de passagem, talvez através do seu discípulo Hernani Guimarães Andrade. Stevenson foi influenciado desde a infância, como eu disse no vídeo anterior, pela teosofia, que tem, na verdade, muitas semelhanças com o Espiritismo. Os seus princípios básicos são praticamente os mesmos. Vamos ver rapidamente uma opinião madura de Stevenson sobre a teosofia. Preste atenção. Por muitos anos, tive um grande interesse em experiências extrasensoriais e fenômenos afins. Minha insatisfação com as teorias predominantes sobre a personalidade humana levou-me a estender esse interesse e, na década de 1950, comecei a ler sistematicamente nas literaturas da teosofia e da pesquisa psíquica. Esses dois surgiram no último quartel do século XIX, mas seus métodos eram totalmente diferentes. Os teósofos apresentaram uma versão em vaso. Com a tradução é minha, não consegui traduzir de maneira melhor. Uma versão enlatada, encaixotada. Uma versão em vaso do budismo para o mundo ocidental, mas combinaram isso com os ensinamentos de supostos mestres canalizados através das mentes imperfeitas de humanos frágeis. Como os psicanalistas, os teósofos evitavam as verificações de suas afirmações e, por mais valiosos que sejam os ensinamentos morais da teosofia, ela não faz parte da ciência. Olha só, preste atenção. Ele fala em ensinamentos de supostos mestres canalizados através das mentes imperfeitas de humanos frágeis. Esses supostos mestres a quem ele se refere são os equivalentes aos mentores espirituais do espiritismo popular brasileiro, como Emmanuel e Joana de Ângeles, ou o equivalente aos espíritos superiores de Kardec, como o Espírito de Verdade ou o São Luís. Lembra do São Luís? Aquele que achava que os incas viviam no México? Né? Ele se refere, Stevenson se refere ao receptor mediúnico como mentes, onde é que está aqui? Veja só, mentes imperfeitas de humanos frágeis. Ele diz que os teósofos evitavam as verificações de suas afirmações, exatamente como acontece no meio espírita, em que, se nós demonstramos qualquer dúvida e quisermos averiguar declarações de médiuns, nós somos acusados imediatamente de homens de pouca fé, né? E taxados imediatamente como obsediados. E ele termina afirmando que
por mais valiosos que sejam os ensinamentos morais da teosofia, ela não faz parte da ciência, assim como o espiritismo. Não há, portanto, como querer aproximar Stevenson do espiritismo. Não há como querer aproximar a tela de Schrödinger, que Stevenson chamou de psicóforo, do perispírito ou corpo astral dos espíritas. E, mais importante, não há como querer aproximar a pesquisa de Stevenson sobre reencarnação do conceito kardeciano de reencarnação. Reencarnação compulsória, obrigatória indistintamente para todos, visando o progresso moral e intelectual dos espíritos e vinculada à lei de causa e efeito. Stevenson acreditava, assim como Schrödinger acreditava, assim como Huxley acreditava, que cada um de nós faz parte de um grande todo. A concepção kardeciana da reencarnação considera a cada um de nós como seres destinados a manter sua individualidade indefinidamente ou mesmo eternamente. Veja só. Vamos ver o posicionamento de Stevenson nessa mesma palestra, já mais próximo do fim da vida, a respeito do seu trabalho. Como ele próprio analisava a possibilidade de os casos estudados por ele se referirem realmente à reencarnação. Vamos lá. Diz Stevenson: mencionei anteriormente que, nos casos que relatei pela primeira vez, em 1960, havia discernido algumas características recorrentes. Desde então, encontramos outros recursos recorrentes. Uma delas é uma alta incidência de morte violenta nas pessoas cujas vidas as crianças lembram. Esta característica ocorre nos casos de todas as 10 culturas para as quais examinamos grupos de casos, embora a incidência de morte violenta nos casos varie de uma cultura para outra, é muito maior entre os casos do que nas populações gerais das quais são extraídos. Outras características recorrentes também variam de cultura para cultura. Estes incluem a ocorrência de sonhos em que uma pessoa morta parece anunciar ao sonhador a intenção de renascer, geralmente na família do sonhador. A incidência de alegações de ter sido uma pessoa do sexo oposto na vida anterior e o intervalo entre a morte do falecido em questão e o nascimento do sujeito. Continua. Essas e outras variações nos casos nos dizem que a cultura com a qual refiro-me aqui às crenças de um grupo de pessoas, a cultura influencia poderosamente as características dos casos. Sendo assim, pode ser questionado se as crenças não são as causas suficientes dos casos. Não sabemos a real prevalência de casos, exceto em uma pesquisa na Índia, mas sabemos que os casos podem ser encontrados muito mais prontamente em culturas que acreditam na reencarnação do que em pessoas que não têm essa crença. O que ele está dizendo aqui, Dr. Ian Stevenson, tão citado pelos espíritas, o que ele está dizendo, e ele está dizendo isso baseado em pesquisa de campo, é o mesmo que eu disse no vídeo chamado Por que Kardec pregou a reencarnação. Na França, onde os filósofos e espiritualistas acreditavam em reencarnação, pregavam a reencarnação e, portanto, parte do povo acreditava em reencarnação, lá, os supostos espíritos diziam que existe reencarnação. Nos Estados Unidos, onde não havia a crença na reencarnação, os espíritos diziam que não existe reencarnação. Continua Dr. Stevenson. Os críticos dos casos sugeriram, portanto, que as fantasias de uma criança, talvez de um companheiro imaginário, podem ser moldadas por seus pais e colegas através de suas perguntas e sugestões,
até que a criança assuma uma identificação com uma pessoa falecida. Dessa maneira, a criança se torna objeto de um caso fictício, sugestivo de reencarnação. Continua. Este argumento tem uma força considerável e seu poder de convicção dificilmente pode ser negado quando consideramos os numerosos casos em que o sujeito de um caso e a pessoa falecida, com quem ele ou ela se identificam, pertence à mesma família ou mesma aldeia. No entanto, não será suficiente para explicar o número menor, mas não desprezível, de casos em que as duas famílias vivem amplamente separadas e, de todas as evidências, não tiveram conhecimento um do outro antes do desenvolvimento do caso. Além disso, no mais forte desses casos, a criança forneceu detalhes específicos, às vezes escritos antes da verificação, sobre a pessoa morta. Não pode haver dúvida em tais casos de imaginações, memórias confusas e pseudo-identificação. Ao examinar os casos desse grupo, somos quase forçados a acreditar que a criança de alguma forma adquiriu conhecimento sobre uma pessoa falecida por outros meios que não o normal. Se isso for concedido, ainda há uma escolha entre várias explicações que supõem algum processo paranormal, e a reencarnação é apenas uma delas. O que nós podemos concluir com isso? Nós vemos que ele admite a possibilidade de fraudes e de fantasias para muitos casos, talvez para a maioria dos casos, mas há outros casos em que a criança fornece detalhes específicos sobre a pessoa morta, da qual ela afirma ser a reencarnação. Nesses casos, Stevenson admite que esse conhecimento não pode ser obtido por meios normais. Mesmo assim, ele diz que a hipótese de se tratar de reencarnação é apenas isso: uma hipótese. Voltamos então à questão que eu propus. O que reencarna exatamente? Nós estamos analisando casos sugestivos de reencarnação estudados por Ian Stevenson. Baseando-nos no trabalho de Stevenson, nós não temos a menor possibilidade de assegurar que um espírito, de acordo com o conceito kardeciano de espírito, que um espírito seja o elemento que reencarna. Não há base no estudo de Stevenson para assegurar isso. Stevenson simplesmente não trabalha com o conceito de espírito, ignora, passa direto, passa batido por esse conceito. Mas vamos supor por um momento, apenas como especulação, que existam espíritos e que esses casos mais sugestivos de reencarnação estudados por Stevenson estejam então tratando efetivamente da reencarnação de espíritos. Nós podemos, baseados em alguns poucos casos, afirmar que todos os espíritos reencarnam? Stevenson admite que muitos dos casos estudados por ele possam envolver fraudes e fantasias. Sobram, portanto, poucos casos. Mas mesmo que todos os mais de 2.500 casos estudados por ele, mesmo que todos esses casos evidenciassem se tratar de reencarnação, isso sugeriria o quê? Sugeriria que esses mais de 2.500 casos podem se tratar de casos de reencarnação. Só isso. Pelo fato de algumas pessoas, ou espíritos, se você preferir, de algumas pessoas reencarnarem, isso não quer dizer de jeito nenhum que a reencarnação seja a regra para todos. Mas vamos ver o que o próprio Stevenson diz a respeito disso. Na página 216 do livro Children Who Remember Previous Lives, há um subtítulo assim: A reencarnação é uma experiência universal? Esse é o subtítulo do livro e desse capítulo. E o Stevenson diz então o seguinte: eu já rejeitei essa questão.
eu a considero como completamente irrespondível agora e no futuro visível. Eu não vou tentar uma generalização sobre bilhões de seres humanos baseado nos dados de 2.500 casos, nem todos dos quais, devemos lembrar, provém boa evidência de que ocorra reencarnação. O máximo que direi sobre esse ponto é que, se a reencarnação realmente acontece, pode ser algo que todos experimentem, mas não podemos saber isso. Nós vimos até agora que o trabalho do Dr. Stevenson não prova que exista reencarnação, apenas sugere que exista reencarnação. Nós vimos que, se existe reencarnação em alguns casos, isso não quer dizer, de modo algum, que a reencarnação seja uma lei. Stevenson constatou no seu trabalho de pesquisa, que existe uma grande influência cultural relacionada a esses casos sugestivos de reencarnação. É mais comum surgirem lembranças espontâneas, né, de possíveis existências anteriores em lugares onde se acredita em reencarnação. Ele desconsidera por completo o conceito kardeciano de espírito e ele rejeita o uso do conceito espiritualista de corpo astral, criando o conceito de psicóforo, que não pode nem de longe ser equiparado ao perispírito. Stevenson tece críticas à canalização, que é o equivalente teosófico da mediunidade. E ele defende uma concepção de vida próxima do panteísmo. No próximo vídeo nós vamos ver outras divergências entre o conceito kardeciano de reencarnação e as pesquisas de Stevenson. Algumas delas: a inexistência de evidências de uma lei de causa e efeito, relatos de existências anteriores como animais não humanos, o que poderia ser classificado como metempsicose, e o intervalo entre duas existências significativamente menor que o tempo de uma gestação, ou mesmo uma reencarnação em corpo já existente, o que poderia ser considerado pelo Espiritismo como possessão. Até lá, muita força e paz para você.